Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista em Entrevista. Hoje vamos falar de propostas do governo interino que ameaçam a educação. E no último bloco, vamos dar para você dicas importantes para arrasar no Enem. Desde que assumiu, o governo interino de Michel Temer não para de anunciar medidas que, se aprovadas, vão comprometer conquistas históricas, não só na área trabalhista e previdenciária, como já falamos em outros programas, mas também na saúde, na educação e na cultura. Isso porque, com desculpas de deter rombo nas contas públicas, o presidente interino propõe limitar gastos também nessas áreas e colocar um verdadeiro desmonte na saúde e na educação brasileira. Para saber o que todas essas investidas de Temer podem proporcionar para nós, para os estudantes, para os pais, para os trabalhadores, recebemos hoje no Visão Trabalhista Entrevista Gilberto Alvarez, que é diretor do Cursinho da Poli. Cursinho da Poli, que acabou de fechar parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região para oferecer um intensivão para sócios e seus dependentes. As inscrições vão até 17 de setembro. Gilberto, seja bem-vindo ao VT Entrevista. É um prazer receber você aqui com a gente. É claro que é um desafio também nesse momento que o país atravessa, a gente cultivar essa semente de que a gente tem que ir para frente, tem que continuar estudando, tem que vencer as dificuldades. Afinal, para a gente que é trabalhador, nunca foi fácil, né? E aí eu já queria começar com você fazendo uma avaliação a respeito do que foi até agora o momento na educação para nós, para os trabalhadores, e o que você tem de perspectiva do que pode virar. Olá, Cristiane. É um prazer estar aqui. Esse ano nós completamos 16 anos de parceria com os Sindicatos Metalúrgicos de Osasco. Nós sempre atendemos os alunos lá no nosso cursinho na Lapa e pela primeira vez estaremos juntos aqui numa unidade de vocês aqui em Osasco. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Obrigada. Bom, Cristiane, como você disse no começo, nós estamos muito preocupados. Existe uma chance real de se perder não só direitos e políticas conquistadas nos últimos 12 anos, mas também direitos constitucionais. Investimento para esse governo virou custo, e o que custa se retira. Qual que é o nosso grande medo? É bem verdade que só dinheiro não faz uma boa educação, mas também é verdade que sem dinheiro é muito difícil investir em educação. E o Brasil só começou as suas políticas de melhoria na educação básica e de acesso ao ensino superior. Nós temos ainda gerações e gerações que não conseguiram chegar na universidade. Os alunos de escola pública ainda hoje têm muita dificuldade de acessar a universidade pública. Aqui em São Paulo, por exemplo, é uma novidade o fato de termos universidades federais. São Paulo agora, além da Federal de São Carlos, que é a mais antiga, nós temos a Federal do ABC, nós temos os institutos federais, mas mesmo a região de Osasco está previsto ainda a instalação de uma universidade federal. Sim. Então nós estamos no começo de tudo isso. E para tudo isso, nós temos que, ao contrário, continuar lutando para que os programas de acesso ao ensino superior, os programas que geram inclusão de pessoas... A gente fala inclusão porque não é só colocar o aluno na universidade, né, Cristiane? Nós precisamos dar o que se chama de política de permanência. O aluno de escola pública tem que entrar na universidade e tem que se manter lá. Tem que conseguir ficar, né? E tudo isso custa, mas custa por ser investimento. Quando você dá uma universidade gratuita de qualidade para o trabalhador, o que você vai ter de um trabalhador é um conhecimento duradouro que vai permitir que o trabalhador consiga estar e cumprir os desafios na famosa Revolução Industrial 4.0. Os meios de produção vêm mudando muito, o mundo do trabalho vem mudando muito. E só com uma educação de qualidade que o trabalhador vai conseguir empregos de qualidade nessa nova revolução que vem por aí. Quer dizer, o que está em jogo são projetos. Ou você investe na educação pública de qualidade, pensando lá na frente, ou você privatiza, que a gente já ouviu falar, inclusive, de privatização de ensino superior, e no início do mês de agosto, no corte de verbas justamente das faculdades federais. Como diria Nelson Rodrigues, Cristiane, é um complexo de vira-lata que vem voltando para o Brasil. Todos os países do mundo desenvolvidos investiram em esporte, e não educação, cultura e pesquisa e desenvolvimento. Eu comecei gaguejando um pouco porque eu ia falar em educação inicialmente.
Todos esses países investiram nesses equipamentos no mesmo lugar. Educação, esporte, cultura e ciência e tecnologia no mesmo espaço. Não é à toa que nas Olimpíadas agora, que terminaram domingo, todos os recordistas de medalha, todos os países são países desenvolvidos. Nós precisamos fazer o que esses países fizeram, que são grandes políticas, primeiro, de descobrir talentos nacionais. Nós perdemos gerações de jovens de escola pública porque nós não temos nem condição de mostrar para o jovem aquilo que ele tem de dar de melhor para o país. Ele pode ser um cientista, ele pode ser um grande esportista, pode ser um grande educador. Se permitir sonhar com essas Se permitir sonhar, acreditar na educação, porque é pela educação que se transforma, e isso não é só demagogia ou frase pronta. A educação, o próprio nome significa conhecer o mundo lá fora, conquistar terrenos. Então, educação é isso. É muito além da própria escola. Então, permitir que o estudante brasileiro da educação básica e depois na universidade, que ele tenha uma educação que permita ele descobrir um talento e depois de descobrir esse talento, investir até que ele esteja pronto para retornar o seu conhecimento em nome da construção do Brasil, isso é fundamental. Então, é uma discussão que, sinceramente, nenhum país do mundo hoje faz. Nós estamos retrocedendo há 30 anos atrás. O que nós precisamos é parar com essa mania de achar que educação é custo. Não é. Eu me lembrei agora de uma frase do Darcy Ribeiro, e em 77, ainda na época do regime militar, ele falou uma frase que me chamou muita atenção, que ele diz que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um programa. Nós não podemos transformar a crise da educação num programa. O que significa programa? Uma coisa de propósito, de um governo que sucateia a educação e que vai fazer com que gerações de jovens brasileiros se percam no meio do caminho. Então, quer dizer, a gente vinha numa rota e, de repente, essa rota vem sendo alterada. Quer dizer, não significa que estava assim, um supra-sumo essa rota também, né? Mas a gente tem que estar alerta para os processos de interrupção abruptos que a gente está sob ameaça de sofrer. E a gente tem falado muito no movimento sindical sobre reforma da Previdência, sobre reforma trabalhista, e esse é um outro risco que assim, vai pegar o agora, mas o depois. E, Gilberto, certamente a gente vai continuar falando sobre isso e a nossa parceria também, como a gente reverter esse processo no próximo bloco. Eu te convido a estar com a gente para curtir e para refletir com a gente. Estamos de volta para falar dos ataques que rondam a educação e também da nossa parceria com o cursinho da Poli, para a gente ir à frente, estudar, fazer um país muito melhor com a educação também. Gilberto, você estava explicando um pouco para a gente no primeiro panorama, né, no primeiro bloco, desse outro lado que a gente tem falado no país em relação ao que se teve até agora, que era para se ter também, né? Como que casa essa proposta da gente fazer um intensivão para oferecer para os trabalhadores metalúrgicos e suas famílias dentro de tudo isso? O Exame Nacional do Ensino Médio, Cristiane, é a grande porta e portal de acesso ao ensino superior. Ele é obrigatório para diversos programas existentes. Ele é porta de acesso ao próprio FIES, que é o financiamento estudantil. É recente, mas é bom dizer para os alunos que queiram um dia acessar o financiamento estudantil pelo FIES, que é obrigatório fazer o Enem. Ele é a porta de acesso para o programa Ciências Sem Fronteiras, que dá a possibilidade do aluno estudar fora do país. Fora os mais tradicionais e os mais conhecidos, que é o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que dá bolsa nas universidades particulares de 50% ou 100%. E o SISU. O SISU é um sistema unificado que garante a entrada no sistema de universidades federais e algumas estaduais no Brasil inteiro. Ou seja, milhares de vagas no ensino superior dependem do Exame Nacional do Ensino Médio. E é por isso que o Enem já é o segundo maior concurso público do mundo, tem mais de 9 milhões de inscritos. Ou seja, virou obrigatório para o aluno da educação básica, do ensino médio, fazer o Enem. Uhum. É uma prova diferente. É uma prova tão diferente que não foi por aí que a gente aprendeu na escola, isso é uma dificuldade.
na escola, eu sou professor de física, uma matéria que todo mundo adora, né? A física, antigamente, nós tínhamos que decorar fórmulas, estudar a física pela física. Hoje não. Hoje o Enem cobra a física em nome de algo. É o conhecimento físico para que o aluno consiga entender e compreender a realidade que ele vive. É o raciocínio que tem em volta daquela disciplina, daquela habilidade. A gente chama de ensino contextualizado. Tá. E isso é bom. Não adianta, por exemplo, conhecer as 3 leis de Newton sem ter uma aplicabilidade dessas leis. Não é só resolver problemas atuais, é uma prova que exige um repertório cultural absolutamente grande. O ano passado, por exemplo, caíram mais de 15 questões sobre filosofia. É uma prova difícil, não pelo formato em si da prova, mas difícil porque não foi desse jeito que a gente aprendeu. Pelo acúmulo que a gente tem, né? Então, é uma maratona. Uma prova, por exemplo, ela dura 10 horas, em 2 dias. Então, tem vários macetes usando a linguagem dos alunos. É uma prova que vai exigir dele uma outra forma de ver e de resolver uma questão. É uma prova que vai exigir preparação física, porque não é qualquer coisa se adaptar para ficar 10 horas sentado numa cadeira geralmente desconfortável. E sem esquecer que muitos alunos que estudaram, que se prepararam, na hora da prova aparece aquele famoso branco, aquele nervosismo que toma conta da gente. Então, eu costumo dividir a preparação para o Enem em 3 partes absolutamente importantes. A preparação física, para aguentar essa maratona de 10 horas. A preparação, de fato, de como resolver a questão, que o Enem chama de itens. E a preparação para que ele consiga controlar a ansiedade e, mesmo que venha o branco, ele poder saber como lidar com o branco na hora da prova. E isso o intensivão vai ajudar a conquistar? As 3 partes. Tanto é que o intensivão ele vai partir da resolução de provas anteriores. É importante o aluno saber que não é só a resolução pela resolução, porque a resolução tem no site. Nós vamos pegar as questões, nós vamos identificar quais competências e habilidades tem em cada questão e identificar principalmente como resolver a questão, aquilo que eu disse, pegar os conteúdos do ensino médio em nome de resolver algo que tem a ver com a realidade desse aluno e também lidar com o controle da ansiedade e com a preparação física necessária para preparar para o exame. Legal, legal. E como que a preparação ela também influencia na educação do ser político, que é o que interessa também, uma das coisas que interessa para nós, o movimento sindical, movimentos sociais. Como que essa preparação interfere? Qual que é o diferencial dessa preparação também para esse lado? A prova do Enem, para alguns grupos no Brasil, ela é criticada porque ela ganhou o rótulo de uma prova política. E ela é uma prova absolutamente politizada. Ela não é partidária, obviamente, mas é uma prova que vai exigir do aluno ter conhecimentos da política, porque, por exemplo, é uma prova diferente da prova da FUVEST, que é o exame, o vestibular da USP. Ela vai cobrar, por exemplo, na redação, uma competência que é fazer com que o aluno ele seja obrigado a propor uma intervenção social. E os temas de redação são sempre temas que se referem aos direitos humanos. Ou seja, é bom o aluno perceber que o que se chama de política no Enem é aquilo que a escola deveria, de fato, fornecer, que é o aluno respeitar os direitos humanos e propor uma intervenção social baseada na realidade que ele vive. Por exemplo, se o aluno, na prova de redação do Enem, ele acabar atingindo um grupo específico, ele zera essa competência, que é a competência 5, portanto, ele vai mal na redação. Fora a prova como um todo, que essa parte da argumentação e da intervenção social, ela não cai só na redação, ela permeia a prova como um todo. O ano passado, por exemplo, foi muito comum questões que envolvessem os direitos ligados a mulheres, enfim. Então, o aluno, a gente chama que o aluno tem que ser ligado, ele tem que se ligar no mundo que ele vive. Ele não tem que ler só jornais e revistas, mas principalmente ele tem que ter uma visão política e crítica da realidade onde ele se encontra. E essa visão política e crítica, eu sei que o cursinho da Poli é uma das prioridades, né, dessa análise. Conta um pouquinho para a gente o que é o cursinho da Poli, qual que é a metodologia. O cursinho da Poli surgiu em 87, ele é um projeto de alunos da Escola Politécnica da USP. A Escola Politécnica forma os engenheiros da Universidade de São Paulo. E ele surgiu justamente para acabar com essa distorção. Qual é a distorção? Geralmente, aluno de escola pública, quando ele chega na universidade, ele acaba caindo numa universidade particular. Sim.
O cursinho na Poli nasceu para fazer com que alunos de escola pública pudessem sonhar com a universidade pública. Como um aluno de escola pública, muitas vezes, na escola, ele não tem condições de se preparar para esses grandes exames e vestibulares, nós criamos um projeto que acabou sendo maior do que uma preparação para o vestibular. Ele acabou virando um projeto onde o aluno devia ter visto várias coisas na escola, acaba vendo no cursinho na Poli. O cursinho na Poli, por exemplo, tem várias atividades culturais, várias atividades interdisciplinares, e é principalmente pela cultura e pela vivência que a gente faz com que o aluno consiga, no cursinho na Poli, ingressar nas universidades, principalmente públicas. Legal. E se você é metalúrgico de Osasco região, sócio do nosso sindicato, você, seus filhos, podem participar dessa oportunidade que o sindicato está te oferecendo. E no próximo bloco a gente vai continuar extraindo do Gilberto um pouco mais de dicas para você superar essa etapa da sua vida. Até lá! Voltamos com o último bloco da nossa entrevista com o Gilberto Alvarez, coordenador do cursinho da Poli, que vai continuar nos dando dicas importantes para você participar, arrasar no Enem. E, sem dúvida, uma das primeiras dicas que a gente pode te dar é justamente participar do nosso intensivão. Se você é metalúrgico, tem o pai ou a mãe que trabalha numa metalúrgica e que é sócio do nosso sindicato, essa oportunidade está aberta para você. E, Gilberto, qual que é o papel da organização nessa maratona para passar no Enem? Às vezes, hoje é muito difícil, eu não vou contar aqui minha idade, quando que eu fiz o vestibular, mas assim, já faz um tempinho. Mas, assim, o principal fator é se organizar para tudo isso. Como se organizar? Ainda mais num mundo tão conectado que é diferente da minha época. Por isso que é importante fazer o intensivão, né, Cristiane? Se preparar para um vestibular e para um exame tem várias variáveis. O aluno sempre lembra daquele que, obviamente, é fundamental, que é estudar. Mas a prova em si, ela exige um planejamento muito grande do tempo. Para o aluno ter uma ideia, ele vai ter por volta de 3 minutos para resolver cada questão. Nossa. Só. E é muito interessante isso. Às vezes o aluno gasta 10, 15 minutos para fazer uma questão e ele percebe que ele não consegue fazer o restante da prova como um todo. Aí entra em pânico. A gente fala, a prova do Enem, o aluno vai ter 4 horas e meia no sábado e 5 horas e meia no domingo. Por que no domingo tem 1 hora a mais? Porque tem 1 hora para fazer a redação. Ou seja, ele também só tem 1 hora para fazer a redação. Esse planejamento do tempo, existe uma forma de simular, que é justamente fazendo simulados, o próprio nome diz isso, e fazendo cursinhos como intensivão, porque nós vamos ajudar o aluno a planejar esse tempo. É fundamental o aluno não cismar com questões, começar pelas questões mais fáceis. O que é começar pelas questões mais fáceis? Como é que se avalia? Uma questão que pode ser fácil para mim, pode ser difícil para você. Uhum. Então, é importante o aluno ler a prova, e ele vai perceber que durante a leitura, ele vai conseguir detectar questões mais fáceis e deixar as questões mais difíceis para o final. Não ir embora no tempo mínimo. Para quem nunca fez vestibular, 2 horas após o início da prova, ele pode ir embora. Tem vários alunos que saem. Eu costumo brincar com os alunos que todos aqueles que saem com 2 horas de prova foram mal. E é verdade. Porque a prova é tão extensa que não tem jeito. Ele vai ter que ocupar o tempo inteiro para fazer a prova. Ou seja, são vários macetes, vários traquejos que a gente ensina para mostrar para o aluno que é fundamental planejar o tempo. Mesmo que o aluno estude muito, se ele não tiver um bom planejamento do tempo, a tendência é ele não ir bem na prova. E esse planejamento também é uma das táticas que nós vamos ensinar lá no nosso intensivão. Como fazer uma questão em 3 minutos. Isso a gente vai Uma redação. Vamos esgotar. Como fazer uma redação em 1 hora. Pensar em tantos argumentos, ser convincente. Eu falo sempre para os alunos, quando na prova de redação, antes, bem no comecinho da prova, é bom ele olhar o tema. Se ele achar que é um tema difícil, deixa para o final. Senão já começa por ela. Se ele gostar do tema, a gente recomenda ou começar, mas nunca deixar para o final. Ou começa pela redação ou deixa para o meio da prova. Porque no final, além do planejamento do tempo não permitir talvez 1 hora reservada para a redação, ele vai estar mais cansado. Então, redação sempre começa com ela,
se é um tema que agradou, que gerou empatia, ou no máximo começar a deixar a redação para o meio da prova, lá para as 2 horas do início da prova. Quer dizer, Tudo isso a gente vai ensinar no curso. Viu? Anotada já para não perder tempo e não ficar confuso. Às vezes a pessoa entra em pânico e, na verdade, o que importa para ela são os pontinhos que ela precisa para passar. Não né? tenho dúvida. E dentro de tudo isso que a gente está falando, aí a gente volta lá para o nosso primeiro tema. Essa capacidade analítica que você desenvolve fazendo esse tipo de cursinho, a própria metodologia do cursinho da Poli, como que ela se amarra com o tipo de cidadão que tanto o sindicato quanto o cursinho busca, um cidadão mais consciente, mais envolvido socialmente? Como que essas questões, direta ou indiretamente, elas vão estar ligadas? No fundo, é um trabalhador que valorize a vida. Por que a vida? Porque antigamente nós tínhamos muito a ligação dos trabalhadores somente com o mundo do trabalho e com os processos de produção. Hoje, o que nós queremos é maior qualidade de vida, de forma sustentável e principalmente num conceito de cidade educadora. As nossas cidades cresceram muito e conseguir ser cidadão numa cidade como São Paulo, como Osasco, é um grande desafio. Então, é um outro tipo de formação, é uma formação que pensa a educação fora da escola e que principalmente permita ao aluno achar soluções inovadoras, ao trabalhador achar soluções inovadoras que permitam a ele não só mudar a sua vida, mas mudar também a nossa sociedade. E sempre valorizando os direitos humanos, Cristiane, porque isso é muito importante, não só na prova do Enem, mas é um parâmetro e uma diretriz para a educação básica. Nós precisamos conviver entre nós, respeitar as diferenças e, como você disse no segundo bloco, avançar e termos mais direitos. Por isso que o Enem se atrela muito ao momento que a gente vive. O Enem, por si só, é uma grande defesa de direitos conquistados na própria Constituição de 88. São direitos sociais, são garantias, são direitos humanos de respeito à diversidade que nós temos na nossa sociedade, e principalmente conquistas que nós não podemos deixar de lado. Conquistas em todos os setores e principalmente concretizar o sonho, finalmente, de acessar a universidade pública, gratuita e de qualidade. É isso que é o nosso viés do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e do cursinho da Poli. Sim, sem dúvidas. Não que a gente aqui esteja falando mal ou criticando quem está lá no ensino privado, porque infelizmente, é o acúmulo dos problemas educacionais, dos desvios de políticas que a gente teve em relação à questão da educação, para construir justamente essa questão da educação pública de qualidade que tivesse portas abertas para todos, né? A autonomia na educação diz isso, né? O aluno que deve escolher se ele vai para uma faculdade privada ou não. O que nós fizemos esses 12 anos foi exatamente isso. Não tem vaga para todo mundo nas universidades públicas. Se o aluno tiver que fazer uma universidade particular, que ele faça de uma forma que seja pago pelo Estado. O ProUni é isso. Então, o importante é o aluno escolher para onde ele quer ir e que o Estado brasileiro tenha condições para que ele acesse a universidade do jeito que ele quiser, seja pública ou seja privada. E dentro de todas essas transformações que a gente está vivendo, ou bastante pessimista quanto ao que vem por aí, como que ficam essas políticas educacionais? Como pode ficar? As notícias, elas são... De financiamento. Parece que nessa proposta do ajuste fiscal colocaram tudo isso dentro do tal pacote que está indo para o Congresso. É por isso que eu disse no começo que investimento virou custo. E como custo se pretende cortar. Tem uma coisa nessa proposta do ajuste fiscal que é muito temerária. Porque a educação e a saúde sempre tiveram rúbricas e um financiamento garantido, obrigatório para que governos e municipais e estaduais gastem com educação. Do jeito que foi para o Congresso, vai se reduzir drasticamente os valores de investimento obrigatório em educação. Fora o fato que foi aprovado recentemente pelo próprio Congresso a lei dos royalties do petróleo, que garantia verbas para educação e saúde. Nós estamos no momento que nós vamos perder tudo isso. Então, eu acredito, disse isso no jornal de vocês, o impresso,
que eu só acredito que isso não vai acontecer através de muita luta dos trabalhadores. É momento de organização política, de ocupar as ruas, para que esses direitos eles não se percam no meio do caminho. Com certeza, com certeza. E a gente está nesse trabalho de articulação, de fortalecimento, e é um fortalecimento que acontece com diversas vertentes, né? É a questão da participação lá no cursinho, é a questão da participação nas assembleias. Agora a gente vai entrar numa fase de campanha salarial, que sem dúvidas vai estar permeada, contagiada por isso, pela ameaça de perdas de direitos dentro da fábrica, na sociedade. Então, por tudo isso, eu já agradeço o Giba, que é assim que é conhecido lá no cursinho, por estar aqui com a gente, por estar participando dessa parceria que tem tudo para ter continuidade por mais 20, 30 anos. Obrigada. E esteja com a gente lá no Intensivão. As inscrições vão até o dia 17 de setembro. Você pode se inscrever no site do sindicato, lá tá valores, formas de pagamento. Fica ligado e não deixa essa oportunidade passar para você. Obrigada e até o próximo Visão Trabalhista Entrevista.